Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versos 46 em diante. Texto bastante conhecido. Eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema Jesus, a nossa única esperança. Amém? Nós não temos outra esperança nessa vida que não seja Jesus Cristo. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Você que está aqui, você que está nos assistindo, quais argumentos bíblicos, teológicos, eu poderia usar para convencê-lo, para persuadi-lo a render-se completamente a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Deus escolheu a mim e a você antes da fundação do mundo. Fomos eleitos de forma incondicional. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio e morreu na cruz, não para possibilitar a nossa salvação, mas para garantir a nossa salvação. Ele veio não para possibilitar a nossa reconciliação, mas para nos reconciliar com Deus. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, usou a mensagem do Evangelho e usa a mensagem do Evangelho para iluminar a minha mente, para me dar compreensão da eleição de Deus, da obra de Cristo, de tal maneira que eu sou convencido de que sou um pecador. Eu sou convencido de que no sangue de Jesus Cristo, na justiça de Cristo, eu tenho perdão dos meus pecados. E se eu não me convencer disso, eu serei convencido de que há um juízo final, onde nós acertaremos as contas com Deus. Jesus Cristo, Ele veio para nos redimir, para nos salvar. Jesus Cristo se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Jesus Cristo se esvaziou para que nós pudéssemos ser cheios, plenos. Jesus Cristo, Ele é o pão que alimenta a nossa vida. Ele é a água que mata a nossa sede espiritual. Nele está a vida eterna. E sem Ele, nós estamos perdidos. Ele é a luz para aqueles que estão em trevas. Ele é a ressurreição e a vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Quais são os argumentos que você poderia ouvir à luz da palavra de Deus, que convenceria você, que faria com que você se rendesse a Jesus Cristo nesta manhã, dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Redentor, eu quero me render completamente a Ti. E esse texto vai nos ensinar que Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. E não somos nós que vamos atrás de Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo que está atrás de nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E é nesse contexto, Jesus Cristo indo na sua última semana de ministério, subindo para Jerusalém, passa em Jericó. E ali em Jericó, na sua agenda de salvação, tem a família de Zaqueu e tem o cego Bartimeu. E eu queria chamar a sua preciosa atenção para esse texto, porque Jesus estava cumprindo a sua agenda, estava indo para a cruz. E ele ia para a cruz para morrer por mim e por você, para garantir de forma definitiva a nossa redenção, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e ele conhece as suas ovelhas. E Jesus, quando subiu na cruz, ele sabia por quem estava morrendo. Ele estava morrendo por mim e por você, para que através do seu sacrifício, para que através das suas pisaduras, fôssemos nós sarados, curados, definitivamente. Mas esse texto nos ensina, primeiro, que Jesus, ele é a única esperança para aqueles que estão sem esperança. E se nós formos estudar com detalhes a vida de Bartimeu, existem algumas características aqui que revelam o quanto aquele homem não tinha esperança. Primeiro, ele se tornara cego, completamente cego. Não diz que ele nasceu cego, mas diz que ele se tornou cego. E a cegueira, do ponto de vista da medicina da época, era uma doença incurável. Mas além do mais, havia toda uma interpretação teológica sobre o sofrimento humano. Os discípulos, ao verem um cego de nascença, perguntam para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então a cegueira era vista como uma maldição, como um karma de vidas anteriores. Mas esse homem, além de cego, de se tornar cego, diz que ele morava na cidade de Jericó. E todos nós conhecemos a história bíblica, e todos nós conhecemos que a primeira cidade a ser conquistada por Josué foi a cidade de Jericó, a cidade fortaleza. E Deus estabelece ali que qualquer pessoa que fosse reconstruir de novo aquela cidade seria amaldiçoado por Deus. Então havia um estigma regional. Ele não somente se sentia amaldiçoado porque estava cego, mas também por morar numa cidade amaldiçoada por Deus. Ele é um morador de rua. A única coisa que ele tinha era uma capa que ele se cobria para dormir. Mas de repente, ele fica sabendo que Jesus está em Jericó, que Jesus passava por Jericó. Depois de pousar na casa de Zaqueu, depois de salvar a família de Zaqueu, diz o texto, que quando Jesus saía de Jericó, depois de passar a noite na casa de Zaqueu, salvar a família de Zaqueu, ele é, de uma certa forma, procurado por esse Bartimeu. E diz no versículo 47, veja aí, diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, irmãos, que naquele momento em que ele soube que Jesus passava por Jericó, ele toma a iniciativa de clamar por Jesus, porque ele sabia que só Jesus o Nazareno, só Jesus o filho de Davi poderia resolver o seu problema. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta manhã, que fora de Jesus não há esperança, nem para mim, nem para você. Que Jesus é a nossa única esperança. Só Ele pode nos curar, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos colocar em comunhão com Deus, só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele. E se você não reconhecer isso, você passará a eternidade longe de Deus. Longe de Deus.
E é tão interessante, porque provavelmente, sendo ele filho de Timeu, ele era um judeu. Um judeu. E quando o evangelista Mateus vai escrever, ou escreveu o seu evangelho, tentando alcançar a mentalidade judaica. E eu queria que você fosse lá, para Mateus capítulo 1. E é tão interessante porque Mateus, ele quer mostrar para os seus leitores, para mim e para você, que Jesus Cristo veio não apenas para ser o Messias de Israel, mas para ser o Messias de todas as nações. E para convencer-nos de que Jesus, ele é filho de Davi, ele é o Messias prometido, ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Diferentemente de Lucas. E veja, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ele é filho de Davi. Aqui se cumpre a aliança que Deus fez com Davi. Aqui se cumpre aquilo que está em Apocalipse capítulo 5, que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é o Messias prometido. Ele veio para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é tão interessante, porque nesse capítulo 1 ele apresenta a genealogia de Jesus. E ao narrar o nascimento de Jesus, no versículo 20, diz assim: quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí, meus amados irmãos, lê comigo, por favor, o versículo 21. O que diz aí? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está o cumprimento de Isaías capítulo 53. Ele não morreu por todos, mas ele morreu pela sua igreja, para salvar a sua igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele comprou a sua igreja com seu precioso sangue. E é tão interessante, porque no capítulo 2, só Mateus narra a visita dos magos. Porque Jesus agora não será adorado pelos judeus, mas será adorado por todas as nações da terra. E por isso que é Mateus que coloca no capítulo 28 a grande comissão: e de fazer discípulos de todas as nações. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que você clame por Jesus. Que você que está sem esperança, que você que está perdido, que você que está sofrido, sem expectativa, que você clame por Jesus nessa manhã. Que você grite: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui, meus amados irmãos, a verdade profunda do Evangelho. Quando Jesus diz que aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E veja, no versículo 49, diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Presta atenção, porque aqui o Deus que escolhe, o Deus que redime, é o Deus que chama. E chama de forma irresistível. Porque quando ele ouve o recado de Jesus, de um salto, de um pulo, ele vem em direção a Jesus. Isso significa que a graça de Deus é irresistível. O chamado de Deus não pode ser rejeitado quando ele é feito no poder do Espírito Santo pelo próprio Cristo. Eu posso chamar você aos ouvidos.
Eu posso chamar você externamente, mas o chamado interno é feito pelo Espírito Santo. Chamai-o, disse Jesus, chamai-o. E Cristo está chamando você nessa manhã, chamando você das trevas para a luz, chamando você do pecado para a santidade, chamando você da morte para a vida. Creia nisso. E é tão interessante o texto, porque esse homem, ele é chamado, como Zaqueu foi chamado. Zaqueu estava em cima de uma árvore, e Jesus então se dirige a ele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Irmãos, a coisa mais linda do Evangelho é que a salvação é obra de Deus. A salvação é pela graça de Deus. É Ele que nos salva, só nele há salvação, só nele há redenção. A salvação procede de Deus. Ele é o autor da salvação. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Não sou eu que me salvo, não sou eu que me torno cristão, não sou eu que vou a Cristo, mas Ele me chama, me chama. E Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele imediatamente, diz o versículo 50, lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Louvado seja Deus. Presta atenção que o Espírito Santo chama você nesta manhã. Você que tem ouvido tantos sermões, tantas mensagens. Você que gosta de ouvir, de assistir vídeos de pregação. O Evangelho, ele é pregado não para ser admirado, ele é pregado para produzir transformação. Porque nele se revela a justiça de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus, um poder que transforma, um poder que liberta. E essa libertação se dá através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele vai, e eu acho fantástico isso aqui, porque Jesus faz essa pergunta para mim e para você nesta manhã. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele estava precisando? Você acha que Jesus não conhecia a vida de Zaqueu? Não conhecia a vida de Bartimeu? Você acha que Jesus não conhece a sua vida? Se você existe, se você foi escolhido por Deus, se você foi eleito por Deus, se você foi pensado por Deus, antes que todas as coisas existissem, você já está no projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Deus sabe tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós fomos criados por Ele para a glória dEle, para a glória dEle. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ele responde, o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, que coisa extraordinária, porque aqui tem a cegueira física, e Jesus restaura, cura ele dessa cegueira física. Mas aqui está implícito, na expressão vai, a tua fé te salvou, que essa salvação não foi apenas uma salvação física, foi uma salvação porque ele cria que Jesus, o Nazareno, era filho de Davi, era o Messias prometido, era o Salvador do mundo. E diz o texto sagrado, que imediatamente ele tornou a ver, e diz que ele seguia Jesus, o quê? Estrada fora. Ele não volta para casa, ele não volta para suas atividades anteriores. A partir de hoje ele passa a ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Ele passa a seguir Jesus estrada fora. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus traz alívio, mas Jesus traz descanso, e o descanso está justamente nessa caminhada com Jesus. Seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é o projeto mais fascinante da vida, porque começa aqui e entra pela eternidade. E eu quero desafiar você nessa manhã. O que você precisa ouvir para que você se renda ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela não é palha, ela é trigo que alimenta. A palavra de Deus, ela é fogo, ela é martelo. E a palavra martelo aqui vem do ambiente do ferreiro, da bigorna. E nada, nem ninguém poderá resistir ao poder da palavra de Deus. E eu quero convidar você nesta manhã, para que você se renda ao Senhor, para que você diga para Jesus essa manhã: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me salve, que eu torne a ver, que eu torne a crer, que eu tenha uma experiência real, pessoal contigo, no poder do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua preciosa atenção, por favor, vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5, vamos ficar de pé. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Vamos ler juntos a palavra de Deus, que aqui diz aí: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você não tem vida sem Jesus, você não tem visão sem Jesus, você não tem satisfação sem Jesus. Se você não crê em Jesus, se você não se render a Jesus, se Jesus não passar a ser o seu Senhor, o seu Salvador, você continuará perdido, morto nos seus delitos e pecados, e consequentemente você passará a eternidade longe de Deus. Você quer que eu desenhe isso para você? Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nesse momento tão solene, Pai, em que está em risco aqui a minha eternidade, a minha vida após a morte. Pai, o Senhor conhece as pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas que estão aqui, pessoas que estão longe, pessoas que estão perdidas, desiludidas, sem esperança. Pai, que o Teu Santo Espírito nesta manhã possa convencê-las de que Jesus, Filho de Davi, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, a nossa única esperança, Senhor. E que toda essa desesperança, essa falta de perspectiva, seja tirada da nossa alma nesta manhã, e que nós possamos ter um encontro pessoal com Jesus, e que Ele venha matar a nossa fome, que Ele venha trazer satisfação desse relacionamento contigo, Deus. Faz isso, Senhor, por amor do Teu nome, para a glória do Teu nome, e para o nosso benefício, o benefício daqueles que são os Teus escolhidos. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.